esse olhar contínuo para o dado, para as métricas, para como que isso impacta o negócio e está procurando novas estratégias, novas formas baseado no dado, sem deixar seu expertise de lado. Porque para você fazer conexão de que esse número gera resultado, você tem que ter uma visão de negócio. Você tem que entender tudo, por isso que eu falo que a gente tem que voltar nos fundamentos do marketing, né? Porque é tudo sobre o consumidor. O marketing, o foco dele é o consumidor desde sempre, não importa a onda do marketing que você está vivendo. O que acontece? A gente já está há uns 3 anos aí, né? Em novembro de 2022 vai fazer 3 anos o ChatGPT, né? Já está 2 anos e meio nessa jornada. As pessoas já entenderam que eu não posso confiar na AI. Isso não é novidade. Só que aí tem gente que está usando isso de forma extrema. A AI colocou: eu não lembro de ter visto isso nas minhas aulas de medicina, então é mentira. Ponto. Não, ela pode estar trazendo uma coisa que o seu estudo, seu aprendizado não contemplou. Olá, ouvintes do Dani Talk, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio. E o papo é sério hoje, é atual e urgente. Nós vamos falar sobre o marketing mudou e está mudando em ritmo exponencial. A inteligência artificial, os modelos de linguagem, a explosão dos dados e as novas tecnologias estão reconfigurando tudo, e da forma como as empresas se comunicam até a forma como tomam decisões. E para guiar essa conversa de altíssimo nível, eu estou aqui com Ednei Souza. Seja muito bem-vindo, Ednei. Obrigado, Dani. Ou melhor, Internei, ele vai nos contar, né, como ele é conhecido. Bom, o Internei, ele é professor, eu tive o prazer de ter uma aula incrível com ele no ano passado. Ele é palestrante, conselheiro, ele é cofundador de 7 startups e ele já treinou executivos da Disney, da Ambev, da Bayer, da Novartis, inclusive do Fleury e muitos outros. Ele é autor de livros que mudam o jogo, como Transformação Digital e ChatGPT, do zero aos prompts avançados, que já é best-seller, e também é top voice do LinkedIn e mentor do SXSW de 2025. Nós nos conhecemos, então, na Startse. Depois eu tive o prazer de fazer um curso com o Ednei na ESPM, e eu posso dizer com tranquilidade que depois da aula dele, minha forma de ver o marketing e a inteligência artificial nunca mais foi a mesma. Muito então, bom. Ednei, vamos lá, vamos aprender Vamos lá, muito vamos aqui. lá, vamos dividir conhecimento. Conhecimento é uma das poucas coisas que a gente pode distribuir livremente e continua rico, continua cheio dele, né? É verdade. A gente não perde o conhecimento quando a gente distribui. Sim. Mas onde eu passei a me dedicar exclusivamente à educação foi ali de 2018 em diante. A Digital House, na época da crise das Venture Capitals, decidiu tirar a marca do Brasil, né? Eles ainda estão no Brasil hoje com a Rocket City, só que eu era o responsável da unidade Digital House, não da unidade Rocket City. Eu voltei para o mercado, fui empreender de novo com a Sigma Geek, que aí foi uma HR Tech, e o foco era, a gente cadastrava programadores, cientistas de dados, atraía eles com desafios, dava prêmios, e esses programadores e cientistas de dados a gente oferecia para as empresas, então, para ajudar as empresas no recrutamento. Meu sócio teve um AVC, veio a óbito, e aí eu assim, brinco um pouco que é um sinal do universo, que talvez eu devia parar de empreender um pouco, talvez trabalhar um pouco menos também. E aí eu decidi focar em educação. E aí eu tenho trabalhado principalmente com educação desde então, que o que eu tinha, de tudo que eu fiz, foi o que eu me apaixonei mais. E hoje eu estou focado em dar treinamentos para empresas, palestras, mentoria, e estou atuando como conselheiro também. Estou no conselho de uma agência de comunicação, e participando de alguns cursos de formação de conselheiros. Na própria Startse também tem um curso de formação de conselheiros lá onde eu dou aula. Né? Com o Carlos Júlio. Com o Carlos Júlio, exatamente. Que foi que eu tô lá menos por conta de outras coisas que eu já fazia com a Startse, mas porque o Carlos Júlio foi CEO da Digital House. Mas ele foi da Digital House no começo. E aí a gente acabou criando um relacionamento a partir daí. A gente se fala com alguma frequência, menos do que eu gostaria, ambos muito ocupados, mas rendeu e participar desse curso de conselho, desse outro empreendimento dele. Que legal. E, Internei, me conta um pouquinho essa questão de que a IA ela tem mudado o jogo, pensando no marketing, em termos de branding e performance. E uma dúvida que eu acredito que sempre chega até você, se ainda hoje a gente tem tempo para acompanhar isso. Sim,
ainda dá tempo. E uma coisa que o profissional de marketing precisa. Primeiro, que é importante você aprender os fundamentos do marketing, não importa aonde você está entrando nessa história. Que eu vejo muita gente se focando muito no marketing digital, mas não entende o começo do marketing lá, que sempre foi sobre eu entrego um produto que resolve um problema do cliente. Então, você não está querendo empurrar algo para uma pessoa, você está resolvendo um problema dela. Quando você vê um anúncio que é sobre alguma coisa que resolve um problema da sua vida, esse é um anúncio interessante. Uhum. Quando você vê uma interrupção de uma coisa que você não tem a menor ideia, é onde a gente fica desconfortável. Porque as pessoas falam assim, o público, o cliente no consumidor, ele não gosta de propaganda. Quando a propaganda é de uma coisa que é interessante, que ele quer comprar, que ele quer consumir, que ele quer se envolver, ele gosta daquela propaganda, né? E aí o marketing com o digital, ele ganhou um monte de outras facetas, porque agora eu não estou mais... antes a gente tinha rádio, jornal, TV, outdoor, né, já tinha bastante mídias, mas agora pensa que cada plataforma de rede social, às vezes a gente fala assim, mídias sociais, eu acho muito engraçado porque dá uma falsa impressão de que é uma estratégia só. Qual a sua estratégia de mídias sociais? Na verdade, a gente precisa ter uma estratégia para o Instagram, outra estratégia para o LinkedIn, outra estratégia para o TikTok, outra estratégia para o Sim. YouTube. Então, não é estratégia de mídias sociais, é muito bonito ser dito, mas não é na Sim. prática isso que acontece. Então, como é que eu concilio, né, as mídias offline, que apesar de ter um declínio, TV ainda é gigante no Brasil, out Uhum. of home está crescendo, apesar de não ter mais outdoor, tem 1000 outras maneiras de out of home, Uhum. tem out of home no elevador do nosso Sim, condomínio hoje, né? justamente. O out of home tá meio inside ainda de alguma coisa, né? Não está tão Sim. out assim. Então, como é que eu entendo todo esse ecossistema e tomo decisões que vão trazer resultados? Aí entram os dados em cena. Uhum. Que antes o marketing era muito no feeling, aquela coisa do criativo, de Cannes, de ganhar o leão. Ai, porque a pessoa criativa, ela conecta insights, a descolada. Isso não deixou de ser importante. Só que agora isso precisa ser fundamentado em dados. Uhum. Porque se você não sabe aonde o seu cliente está, quanto tempo ele passa, no que ele clica, no que ele não clica, qual que é o perfil dele, você vai fazer essa campanha. Antes você fazia uma campanha que se gastava muito na criação e depois você explodia ela para um monte de canal. Agora é mais sobre campanhas menores, customizadas para cada tipo de Uhum. mídia. E aí, esse esforço que eu faço, se ele não tem tanto na criação, ele tem que ter na análise de dado, no entendimento do dado. Então, se você não está nessa era do dado, você já está atrasado, que muita gente não está. E Uhum. por que eu falei antes de responder a sua pergunta, que na verdade foi sobre inteligência artificial? Porque a galera já quer pular para inteligência artificial. Sim. Então, assim, quem entrou de cabeça na inteligência artificial pulando o dado, você que está entrando agora, aproveita, porque as pessoas provavelmente fez tudo errado. Não tem como, porque a inteligência artificial, ela não vai te dar uma resposta excelente se você não der os dados adequados para ela. Dini, mas eu fiz uma campanha com marketing, deu resultado. Provavelmente seu marketing estava tão ruim e medíocre que qualquer porcaria que você fez com inteligência artificial, né? Eu falei, nossa, Dini, você está agressivo. Eu gosto de falar assim porque eu brinco que essa agressividade educativa, porque a pessoa se sente desconfortável. Uhum. E se você se sentir desconfortável ouvindo isso, e decidir fazer algo diferente e ter mais resultado, eu estou feliz com ter gerado esse desconforto em você. Mas é isso, você não está fazendo baseado em dados, aí fez algo mediano para você. Uhum. Que é uma outra palavra para medíocre, só que é um pouquinho menos pesada, né? E o que você estava fazendo antes era muito ruim. E muita gente está fazendo marketing ruim. Então, mesmo sem usar dados, você tacar qualquer coisa na inteligência artificial, você já vai dar uma melhorada no jogo. Se você olhar dados, aí você começa a fazer as coisas boas, ótimas e excelentes. Uhum. Na verdade, talvez você faça as coisas boas, talvez você dê sorte entre no ótimo. Se você acrescentar criatividade, aí você vai estar no excelente. Uhum. Então, eu estou recuperando toda essa jornada, por quê? Porque a criatividade lá do marketing raiz, ela não deixou de ser importante. Os dados, que foi a segunda fase que muita gente não prestou atenção e pulou, é a base para a inteligência artificial funcionar bem. Quando você tem dados e criatividade e coloca isso dentro da inteligência artificial, aí você vai para o marketing excelente. Ou seja, dá tempo, porque as pessoas estão muito perdidas ainda. As Uhum. pessoas não estão estudando e entendendo o que precisa ser feito. Uhum. Né? E é interessante até, trazendo essa perspectiva de dados, que muitas vezes a gente também fica fechado de que o dado é aquele dado que eu vou avaliar nas plataformas.
Mas eu tenho dados incríveis no RP das empresas e Sim, que o marketing ele necessariamente precisa se reconectar. Eh, Às vezes, quando a gente vai fazer um trabalho em algumas empresas do setor da saúde, a gente faz uma integração para entender algumas particularidades e até se elas conhecem os dados. E tem uma questão de churn que a gente sempre avalia, porque às vezes as empresas nos procuram para captar mais clientes. Bom, aí você traz a campanha, você valida a campanha, que é feita através de dados, você traz os leads, mas aí na empresa não tem ninguém que trabalhe corretamente os leads. Então a gente já perde essa conexão. E o pior, muitos dos clientes que deveriam, na área da saúde, retornar num período específico de tempo, não retornam, porque eles não são lembrados sim. ou eles não têm nenhum push ali que faça ele fazer esse movimento. Então ela é um trabalho meio, medíocre realmente, porque É, você exato. gasta para trazer cliente novo que não faz nem ideia o que é a sua marca, e você está perdendo gente que conhece, que já validou. Então, é bem preocupante. Exatamente. Porque o que acontece, se você perguntar hoje se as pessoas estão olhando dados, todo mundo vai falar que está olhando dados. Uhum, Mas vamos pegar esse exemplo seu aí. Eu olho os dados das redes sociais. Eu olho o que está gerando mais engajamento. E baseado nisso, eu vou criar mais conteúdo para gerar uhum, mais engajamento. Certo? Errado. Porque quem está engajando não significa que está comprando de você. uhum, Você tem que olhar no CRM qual que é o perfil de quem está convertendo e procurar essa pessoa que converte lá na rede. E se você tem conteúdos que engajam muito num público muito distinto daquele público que converte, você está gastando tempo e energia na gestão uhum, das redes sociais, na criação de conteúdo, que não vai se reverter em resultado. Ou seja, você está olhando o dado. Está uhum, olhando o dado de tempo de visualização, dado de novos seguidores que conquistados, dado de engajamento, você está olhando um monte de dados. Só que você não está olhando esse dado orientado a uma decisão de negócios. uhum. Então, usar dados é uma coisa. Ter uma cultura data-driven, onde suas decisões são Perfeito. orientadas a dados de uma forma estratégica, Aham, é um passo que requer uma maturidade uhum, em dados. Né? Uma uhum, coisa é você aprender a dirigir um carro, outra coisa é você sair batendo em todo lugar e tomando multa. Eu sei uhum, dirigir, só que eu estou provocando mais causa e confusão do que uhum. transportando pessoas do ponto A ao ponto B. Sim. Então, estar fazendo não significa que você está fazendo corretamente. E o corretamente é com foco na sua organização. É uma organização com fins lucrativos? É gerar lucro. O dado está te ajudando a gerar mais lucro? Não, você está usando o dado errado. Ou Uhum, você não está coletando o dado que precisa. uhum, É, pegando exemplo de CRM, né? Quando a empresa capta um lead, o tempo que você demora para responder esse lead afeta a conversão. uhum. Porque a pessoa acabou de entrar ali. Se ela recebe um contato imediatamente, você ainda pega ela naquele momento que ela está pesquisando. Você deixa para fazer 2 dias depois, talvez ela já falou com um concorrente que atendeu ela rápido e você perdeu aquela venda. Uhum. Ou seja, o tempo da primeira resposta é uma métrica relevante na taxa de conversão de qualquer Perfeito. negócio B2B. Uhum. Sai por aí perguntando às empresas B2B quem mede isso. A pessoa nem tem essa métrica. Tipo, qual que é o seu tempo médio de primeira resposta hoje quando você recebe um lead? A pessoa fala assim, não sei. Fala assim, então, olha só, tem uma das métricas mais relevantes para aumentar a sua taxa de conversão, você nem tem esse dado organizado, não está monitorando ele e não tem uma estratégia para melhorar esse número. Ou seja, você não está olhando o dado que é importante. Uhum. Ah, mas eu estou olhando aqui a quantidade de leads, eu tenho aqui meu funil, eu tenho a taxa de conversão por fase do funil, maravilhoso, você está um pouco mais adiantado do que outros coleguinhas da sala, Do que a mas maioria, você não vai mas ganhar 10 ainda, está faltando você ganhar o seu 10. certo. E ninguém nunca vai ser 10, sempre vai ter algo Aham. para você melhorar. Sim. Mas esse olhar contínuo para o dado, para Uhum. as métricas, para como que isso impacta o negócio e está procurando novas estratégias, novas formas, baseado no dado, sem deixar seu expertise de lado. Porque para você fazer conexão de que esse número gera resultado, Uhum. você tem que ter uma visão de negócio, Uhum. de como é que funciona a jornada do cliente. O cliente entrou. Se eu rapidamente falo com ele, ele está mais disposto a converter. Isso é uma análise humana do Uhum. comportamento do cliente. Uhum. Como é que eu vou, então, traduzir isso para tomada de decisão de negócio? Então, eu vou capturar esse momento através de algum tipo de dado. Como que eu posso medir isso? Eu vou medir na minha plataforma quando eu recebi lá o registro
lógico ali do dado dele, e quando alguém entrou em contato, vou medir esse tempo, vou colocar num gráfico e vou começar a acompanhar. Perfeito. Então tem alguém olhando o comportamento do consumidor, entendendo como aquilo conecta com o negócio, voltando para o mundo do dado e organizando isso num dashboard, numa planilha, numa Claro. análise para tomar decisão. Esse ciclo. Às vezes você acha uma pessoa que é boa do dado, uma pessoa que é boa de consumidor, uma pessoa que é boa de negócio. Precisa juntar as três Uhum, coisas na mesma pessoa. uhum. Então, se você é um dos três hoje, aprenda os outros dois que você começa a ter um Sim, diferencial sim, competitivo. sim. Agora, muitas vezes, eu vejo que as empresas, elas buscam soluções externas, por várias questões, desde a curva de aprendizado é complexa, eu não tenho recurso e assim por diante. E muitas vezes a solução ela está na cultura mesmo da organização e Sim. em como ela quer construir essa jornada do cliente para que exista uma experiência maior. E a gente estava até conversando antes de Uhum. iniciar, que a gente tem visto várias empresas, né, surgirem de inteligência artificial, né, para digitalizar a jornada do paciente. E você trouxe uma questão, mas eu não tenho resultados claros, comprovados que isso fez a diferença. Eu vejo muito isso hoje em cursos, quando a gente compra um curso, ou não compra. Então você tem aí uma jornada de tentativa de venda imensa que você não aguenta mais ver no seu WhatsApp, que talvez conhecendo melhor a jornada daquele cliente, você conseguiria recortar e fazer de forma melhor. Como que você enxerga essas, compras externas e o quanto esse entendimento sobre inteligência artificial, que vem de base, vai fazer a diferença? Porque, acho que você tem números muito bons em termos de quantas pessoas até hoje você formou, quantas baixaram ou leram, né, o seu Sim. e-book. O quanto isso você acredita que faz a diferença? Você tem que entender tudo, por isso que eu falo que a gente tem que voltar nos fundamentos do marketing, né? Porque é tudo sobre o consumidor. O marketing, o foco dele é o consumidor desde sempre, não importa a onda do marketing que Uhum, você está vivendo. Hoje tem muita gente querendo colocar inteligência artificial no negócio, porque é a nova onda do momento, né? uhum, E sim, tem resultados muito eficientes e práticos, realísticos que você pode tirar de inteligência artificial. Mas você tem que entender primeiro quais são os seus principais problemas de negócio. uhum, Esses principais problemas, que impacto, se você resolver, que impacto você tem? Primeiro que a gente não tem nem às vezes falta a lista de problemas, às vezes a lista de problemas não está priorizada sobre o que gera mais impacto, e o que gera mais impacto seria o que vai te ajudar ou a conquistar mais clientes, ou fazer mais upselling, ou melhorar a sua retenção, ou seja, ou eu vou ganhar mais ou eu vou perder menos, né? Então, você tem que priorizar por isso. Uma vez priorizado, aquilo que está lá no topo, o, o que eu posso usar para resolver esse problema? E talvez inteligência artificial seja isso. Como é que eu vou saber se é inteligência artificial ou não, Dinei? Eu tenho que fazer um letramento tecnológico. Então falta o letramento tecnológico nas pessoas. Por que falta? Porque antigamente não se ensinava isso. Quando se ensinava administração, você ensinava um pouco de contabilidade, você ensinava um pouco de marketing, você ensinava um pouco de estoque, porque você ia trabalhar com produtos, RH, RH, economia. né, economia, que são todas coisas relevantes, sociologia, né, semiótica, mas não se ensinava dados. Por quê? Porque dados era raro e escasso. Pouca gente ia ter acesso a dados. Então, é Inacreditável. uma coisa que se você for trabalhar numa empresa mais tecnológica, não é todo tipo de business que ia ter dados, então eu não vou colocar dados aqui. A gente enxergava um pouco de dados num contexto econômico, etc., mas nada relacionado com o que a gente tem hoje, com bancos de dados, com um Uhum, monte de métricas, todas as áreas têm que ter os KPIs, os OKRs. Então hoje, a gestão moderna, ela depende muito de dados. uhum, Qualquer gestor que não está decidindo baseado em dados está tomando decisões ruins, uhum. né? Não é que é para ele abrir mão do expertise dele no negócio, mas ele tem que olhar isso sempre à luz dos dados. Por quê? Eu conheço muito sobre esse mercado, trabalho há 20 anos. Vou contar uma coisa para você, que se você não. É bem óbvio, mas muita gente não se ligou. Eu falei assim: olha, há 20 anos atrás, seu cliente tinha um comportamento X. Há 15 anos, Y. Há 10 anos, Z. Há 5 anos atrás, o que aconteceu 5 anos atrás na humanidade? A gente estava no meio da pandemia. Você quer me dizer que antes da pandemia e depois da pandemia, o seu cliente é exatamente o mesmo e não mudou o comportamento, não mudou nada? Ou seja, esse seu conhecimento foi envelhecendo. Uhum.
E olha, de envelhecer conhecimento eu entendo muito bem, porque eu programava para DOS. Ah, que maravilhoso, para que serve isso? Para nada. Né? Uhum. Tá, mas os fundamentos da programação são os mesmos, a lógica da programação é a mesma. Ou seja, uma parte do conhecimento deprecia, envelhece, uma parte do conhecimento se mantém. Então, se você tem a experiência, ela é positiva, tem algo que você mantém disso. Mas você tem que ter o desapego de largar algumas coisas, de reconhecer que muito do que você conhece envelheceu mal, se tornou insignificante, e você tem que ir adicionando novas coisas no seu repertório. A gestão moderna, ela pede dados, então você tem que fazer esse letramento de dados. E a gestão moderna agora vai pedir também AI, porque tudo pode ser automatizado por AI em algum nível. Uhum. Não é esse desespero que o pessoal está falando de vai sair trocando todos os empregos. Tem emprego sim que vai ser substituído por AI, mas é uma minoria. A maioria vai mudar a forma de você trabalhar. Em vez de você trabalhar muito manualmente, várias das suas tarefas você vai fazer com o auxílio de AI. Uhum. Isso vai mexer no emprego indiretamente, porque você precisava, às vezes, antes de 10 profissionais numa área para entregar X, você talvez vai precisar de 7, 8, 6, 5, 4, vai precisar de menos profissionais. Então, programação, os programadores não vão perder emprego porque tinha um déficit gigantesco de programadores, Uhum. mas você precisa de menos programadores para construir um software. Sim. Não é a loucura de que muita gente está falando assim, não, você vai fazer sem programador nenhum. A galera que tentou fazer sem programador nenhum está tendo que contratar o programador agora para arrumar o código bugado da AI. O código da AI é bugado, não vou usar. Não, gente, você põe um programador que sabe, junto com a AI, ele escreve código muito mais rápido. A campanha de marketing da AI ela é medíocre, então não dá para fazer. Não, mas você põe uma pessoa que entende de estratégia de marketing, criando a estratégia junto com a AI, ela vai criar uma estratégia boa em muito menos tempo. Eu estava mostrando para os meus alunos na SPM como que você pode usar o Google Gemini Deep Search Uhum. para fazer análise de concorrência. E eles estavam me pedindo um modelo de análise de concorrência, que está explicando a análise de concorrência. Eu falei assim, olha, o modelo mais recente que eu tenho aqui, que eu fiz real, eu fiz de fato de um curso que eu quero lançar, eu fiz com AI e eu vou falar para você. A AI me entregou algo melhor do que muito analista que eu já pedi no passado fez. Eu vou compartilhar com vocês. Mas a AI entregou, primeiro que assim, eu sei que é bom porque eu já fiz muita análise de concorrência ali e gostei. Uhum. E dois, porque eu dei um bom prompt para ela procurar. Eu estava falando, era uma análise de concorrência de um curso. Sim. Eu falei, eu quero que você olhe as vagas do mercado para isso, em comparação com os cursos, e me ajuda a fazer esse match. Que programas têm mais fit com as vagas que estão abertas? Que aí volta de novo no começo da sua pergunta, que é o pessoal tenta vender um curso e as pessoas compram, mas não usam. O pessoal tenta vender um monte de coisa, às vezes, e aquilo não conecta com o consumidor. Porque às vezes ela está tentando só arrancar dinheiro do consumidor, não está pensando em transformar a vida dele. A Amazon só me paga se a pessoa lê o livro. Né? Se for Sim. dentro do Kindle Unlimited, paga Uhum. por páginas lidas. Uhum. Né? Então, quando eu recebo dinheiro da Amazon, eu não Você sei. fica feliz, Eu né? fico feliz porque as pessoas estão lendo. Eu sei que elas estão lendo o livro. Sim. Dinei, por que as pessoas leem o seu livro, já que tanta gente. Tem muita gente que compra o livro põe na estante. Muita gente Uhum. baixa o livro no Kindle e nunca abre. Uhum. Muita gente faz o curso, como você falou, e nunca nem executa ali o Sim. curso. Eu sempre penso o seguinte: esse livro vai mudar a vida da pessoa como? Esse curso vai mudar a vida da pessoa como? E isso muda a forma como eu crio esse tipo de produto. Uhum. Porque um curso, eu posso fazer um curso de engenharia de prompt que ele explica todas as técnicas de engenharia de prompt, mas não conecta com problemas reais do dia a dia. E aí nem todo mundo vai conseguir ler aquela técnica e entender como ela conecta com o seu dia a dia real. Se você pegar a literatura clássica de engenharia de prompt, que se tem várias pesquisas sobre engenharia de prompt, documentos da OpenAI e do Google, ela explica as técnicas, o que é Zero Shot Prompt, o que é Few Shot Prompt, o que é Chain of Thought. As técnicas estão explicadas ali. Você pode fazer Sim. um curso que explica aquilo em português. Fala assim, eu vou pegar o material em inglês, vou criar um curso, vou gravar, botar no Hotmart, vou vender. Você vai vender. As Uhum. pessoas estão desesperadas para aprender engenharia de prompt. Elas vão fazer talvez seu curso. Não vai mudar nada na vida delas. Porque elas não entenderam como que aquilo... Tá, mas Conecta. quando eu uso o Few Shot Prompt, quando que eu uso o Zero Shot Prompt, quando que eu uso o Chain of Thought? A diferença do meu livro é que ele dá casos de uso. Se você for fazer SEO, você vai fazer isso. Se você vai criar um artigo, você vai fazer isso. Como é que você configura, como é que você ajusta no prompt para ele ter seu tom de voz, não ficar aquele texto pasteurizado do chat GPT? Como é que você cria anúncios? O que a AI pode te ajudar na criação de anúncios? Né? E meu livro é focado no uso de texto, não de imagem. Então eu não falo como você cria
as peças de anúncio, mas eu falo, por exemplo, como que você pode refinar a sua segmentação de cliente, que é um aspecto da criação do anúncio muito importante para gerar resultado. Perfeito. Né? Então, é isso de conectar com os casos de uso. Uhum. Então, por que eu estou pensando em ensinar de uma forma que a pessoa que trabalha, ela vai efetivamente usar no dia a dia dela. Então, tem que pensar no dia a dia dela. Uhum. E os melhores produtos, eles geralmente são pensados no dia a dia do consumidor. Então, falta essa conexão, Uhum. que às vezes é o papel do marketing criar essa Uhum. conexão, porque o pessoal de produto está pensando, o produto funciona, não funciona, tem funcionalidade A, B, C ou D. Tá, mas essa funcionalidade conecta no dia a dia do consumidor como? E aí, muitas vezes, vai para o marketing, a seleção de criar o caso de uso. Uhum. Então, às vezes, tem 2 produtos excelentes no mercado. Um tem uma página com um monte de requisito técnico. O outro tem uma página com um monte de casos de uso. Como que eu uso isso, em que situação? Esse segundo vai vender muito mais, porque as pessoas conseguem se colocar naquele lugar, conseguem entender o Uhum. que é aquilo e voltar. Né, você estava falando da área de saúde, mas eu já dei treinamento também para o pessoal de seguros, e seguros tem uma situação parecida, que é o pessoal vende seguro, depois 1 ano depois tem que renovar, né? E eu falava para o corretor, esse 1 ano você não falou com a pessoa? Você não falou, pessoal, ela não entende para que você serve, ela Isso só serve para mesmo, vender. isso mesmo. Agora, se durante esse 1 ano você explicar para ela o que aquele seguro oferece de benefícios e como que ela pode usar, mesmo sem resgatar o sinistro ali no final. Sim. E aí esse trabalho consultivo, pô, a pessoa está me apoiando aqui em toda a minha jornada, faz diferença. A pessoa fez a consulta, ela tem que voltar depois por quê? Você espera que ela lembre sozinha, mas se você vai lá lembrando, olha, esse tipo de problema para o qual você se Uhum. consultou, Uhum. ele tem uma chance de ter uma reincidência, precisa fazer uma nova avaliação, porque aconteceu isso na sua saúde, no seu Uhum. cenário. Então, não é que eu estou querendo arrastar você de novo para a clínica, ou para o tratamento, ou para o procedimento. Mas tem câncer, a pessoa você precisa acompanhar de tempo em tempo, ter Com remissão. Eu falo certeza. isso, meu pai Sim, teve câncer, eliminou todos os traços ali na cirurgia, só que ele tem que fazer um acompanhamento ano a ano para ver se não perfeito. volta. Uhum. A pessoa fez exame de próstata, tem que voltar tempo a tempo para Sim, ver se sim. não mudou. A pessoa foi no dentista, a cárie pode aparecer de X em X tempo. A gente espera que o consumidor saiba sobre esses ciclos, de como é que funciona o dente, o câncer, a Uhum. próstata, etc. Não, ele não sabe, gente. Ele não teve essa profundidade na escola. Sim, Quem que vai fazer esse trabalho educacional? O marketing. E sim. se a pessoa, e se você que está apoiando ele, né, nessa jornada, você vai ser o primeiro da lista, né, no top of mind dele, de se eu tiver que Vai vou voltar voltar nele. aqui, vai voltar nele. Né? Conheça um pouco mais sobre os nossos apoiadores. A YouCare Brasil é uma agência full service na área da saúde, especializada em gestão, marketing e vendas. Tudo isso e muito mais você encontra na agência número 1 da saúde. Conheça mais através do nosso Instagram, @YouCareBrasil, ou pelo site youcare.com.br. O View Studio é uma produtora audiovisual com mais de 11 anos de experiência em vídeos e transmissões ao vivo. Do planejamento à produção, oferecem tudo o que a gente precisa em um só lugar. Saiba mais em viewstudio.com.br e confira o nosso podcast no View Studio. Outro apoiador muito importante é a Biologix. Você sabia que 1/3 da população adulta sofre de algum grau de apneia do sono? E o mais alarmante, cerca de 80% dessas pessoas não foram diagnosticadas. E o ronco, ele pode ser um sinal que passa despercebido, mas com a Biologix isso pode mudar. A Biologix é uma health tech brasileira focada em medicina do sono e amparada na ciência, com um aplicativo de monitoramento do sono. Em conjunto com um sensor inovador, eles estão democratizando o diagnóstico e tratamento dos distúrbios do sono. Utilizando tecnologia de ponta, desenvolve os próprios sensores, algoritmos e plataforma, e através do Dani Talks você pode realizar gratuitamente através desse link o seu teste do ronco. Saiba mais em biologix.com.br. Agora, falando dessas ações de treinamento com as empresas da área da saúde, você nota alguma demanda específica? O foco central é o letramento ou resolver algum problema, como você trouxe, né? Olha, quais são os seus 3 ali? É muito diferente dependendo da indústria. Né? Quando eu falo Uhum, indústria farmacêutica, está numa jornada agora muito de dados, de uhum, ser data-driven, de olhar os números dentro do negócio. Né?
Quando eu dou uma aula com um professor convidado na Faculdade de Medicina da USP, que é Engenharia de Prompts na prática médica. Então, o médico ele está preocupado em começar a usar AI para ajudar ele no diagnóstico e nas recomendações de tratamento, né? É algo que não é para ser entregue 100% AI, mas o médico sozinho, tem pesquisa já que mostra, eu abro a aula com pesquisa, né? Foi essa pesquisa que me fez dar aula lá, e eu mostro que médicos, essa pesquisa foi feita com médicos residentes de primeiro ano, então era o médico mais novato ali ainda, né? Que o médico sozinho, ele teve 70 e X%, eu lembro agora exatamente o número, de assertividade em dar o diagnóstico E o sem tratamento. o tratamento sem o uso de AI. Com o uso de AI, ele teve um ganho bem marginal, 1% a mais só. E aí nesse teste, fizeram o quê? O mesmo caso de uso, dado para a AI sozinha, e aí um médico mais experiente avaliar se estava certo ou errado. A AI sozinha teve 90 e X% de assertividade, melhor do que os médicos primeiro-anistas ali, né, de residência. O que isso está mostrando? Que o médico, e aí eles explicam a conclusão, né, tirando, para o pessoal não ficar ansioso ouvindo, o médico não sabe usar AI. Por que chegar nessa conclusão? Quando ele usava AI, ele não sabia dar o prompt, e ele não sabia pensar criticamente com a resposta dele. Muitas vezes ele duvidava da AI, ao invés de investigar. Não é que você tem que acreditar. Porque acontece, a gente já está há uns 3 anos aí, né? Em novembro de 2022 vai fazer 3 anos o ChatGPT, né? Já está 2 anos e meio nessa jornada. As pessoas já entenderam que eu não posso confiar na AI. Isso não é novidade. Só que tem gente que está usando isso de forma extrema. A AI colocou, eu não lembro de ter visto isso nas minhas aulas de medicina, então é mentira. Ponto. Não, ela pode estar trazendo uma coisa que o seu estudo, o seu aprendizado não contemplou. Porque a quantidade, gente, isso vale para todas as áreas. Você acha que nos 4, 5 anos de direito, lá a pessoa de medicina, de direito, a pessoa estuda tudo que tem sobre direito, tudo que tem sobre medicina? Não. Tem um absurdo de coisa que não dá tempo de colocar na sala de aula. Ou seja, você vai se formar, você vai se pós-graduar, você vai especializar, ainda tem um monte de coisa que você não sabe. Quando a AI traz algo que você não sabe dizer se é verdadeiro ou falso, o seu trabalho deveria ser investigar, ter certeza que é falso. Porque ela pode ter te dado uma boa ideia ali. Então percebe que você está usando ele. Eu falei assim, pô, Dinei, mas você está me dando mais trabalho. Sim, só que o trabalho final vai ter uma qualidade melhor. Sim. Tem uma outra pesquisa feita com consultores, que os consultores, quando fizeram trabalho junto com a AI, entregaram trabalho de melhor qualidade. E nesse trabalho foi orientado para eles assim, quando a AI te der uma sugestão que você não souber se é boa ou ruim, eu quero que você investigue e teste. Então, as pessoas que usaram a AI deu um monte de insights e elas fizeram um trabalho de consultoria melhor. Então, o médico tem que estar aberto para a AI trazer insights para ele. Ele tem que, a responsabilidade final é dele, então, se ele não tiver certeza, ele não pode colocar. Mas às vezes aquela ideia que veio da AI não está falsa ou incorreta, não é uma alucinação. Às vezes é algo que ele não sabe e ele precisa ir atrás e investigar. Então, a gente está na gestão, né, quando a gente fala de hospitalar também, quando eu treino hospitalar, é sobre dados também, é sobre a produtividade. Então, na gestão está muito sobre produtividade de dados. Na área médica, está sobre o letramento e começar a se questionar, a investigar. Porque, na verdade, o médico mediano, né? Então, quem não for médico mediano, não se ofenda com isso que eu estou falando, que eu fiz outro dia um outro case em outro podcast. Nem vou falar o case aqui para ficar os podcasts ficaram com conteúdo diferente. Apareceu um monte de médico reclamando, não, mas eu não faço isso, não sei o que, não estou falando de você. Mas o médico mediano, ele vai ser superado pela AI. Como é que eu não se torno um médico mediano, então, gente? Você tem que usar AI. E quando a AI te provocar, ela trouxer ali uma recomendação, uma análise assim, putz, não sei se isso você tem que investigar. Ou seja, eu estou falando que se você estava numa zona de conforto de não estudar com muita frequência, você vai voltar a estudar. Você vai poder fazer isso. E aí ela vai te direcionar para o que você tem que estudar. Quer dizer, pô, a AI está me dando uma recomendação médica aqui que eu desconheço se ela é válida ou não. Deixa eu investigar, deixa eu ver se tem estudo que suporta, deixa eu ver se tem algum caso de uso. Caramba, é uma novidade aqui que eu estava por fora. Pô, a AI tem um banco de dados gigantesco que você está por fora. Sim. Então começa a ficar por dentro. Usa a AI como um tutor para te deixar por dentro. Não ela te ensinando, o conhecimento não vai vir dela, mas vai vir essas provocações dela. Né?
E Ednei, falando ainda um pouco sobre marketing, como tornar essa esse uso da inteligência artificial, da mesma forma que você trouxe a questão com o médico, Uhum. onde você não depende, mas você melhora com Isso. o uso, mas você no marketing não fica engessado e trazendo algo que não tem alma, não tem a cara da empresa, né. Então, até complementando, eu fiz a sua aula também na SPM, e é muito interessante que você não só traz, né, os temas, mas os exemplos. E Sim, você provocava muito falando: "Ah, quem é da saúde? Quem é da área de varejo?". E você pôde discutir, né, por mais que fosse uma turma grande, individualmente essas questões. sim. E você fala muito, né, e ensina como que a gente também, personaliza os Isso. prompts para não perder essa identidade, essa personalização. Então acho que vale a pena dar esse norte, porque o que eu tenho visto, no caso da YouCare, eh, a gente a empresa existe há 15 anos, a gente conhece muito o setor, tem sido um grande desafio com o time, né, inclusive eu tenho, colaboradores que já fizeram curso com você, e é um anseio de que a gente sempre tenha pessoas, né, te seguindo e aprendendo, mas às vezes enxerga que o trabalho, ele pode ser internalizado com o uso da IA. E isso tem me preocupado bastante, não apenas pela falta de entendimento, mas o quanto você vai fazer trabalhos que não têm esse viés personalizado e que traga realmente resultados. Sim. Você precisa ter, quando você vai usar a IA, como eu falei, você não está substituindo pessoas, está substituindo tarefas, né? Uhum. Eventualmente, essa otimização faz necessitar de menos pessoas, mas a gente não está eliminando as pessoas completamente. Qual que é o papel dessa pessoa? É acrescentar, é orquestrar a AI, criticar a saída ali, né, que não pode ser refutar Perfeito. tudo, Aham. e nessa hora da entrada ou da saída, você pode acrescentar nos 2 momentos, acrescentar a humanização daquilo. O que que é a humanização? Vou dar um exemplo prático. Eu criei recentemente um artigo falando sobre plano de carreira, né, que uma pessoa me pediu um conselho sobre eu preciso pensar no meu eu futuro, e eu falei assim, e eu tenho algo bem estruturado sobre isso, que é assim, nós às vezes nos vemos como profissões. Eu sou X, eu sou professor, eu sou jornalista, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou etc. Só que nós estamos vivendo num mundo que as profissões, elas começam a ter algumas nuances, né? Por exemplo, assim, o RH agora ele tem parte de marca empregadora, tem de gestor de benefício, talent acquisition, você começa a ter. Perfeito. Aham. Antes era um recruta, um faz folha, né? Sim. Era mais simplificado. Mas começa a Aham. ter agora um monte de cargos Sim. e não é ruim isso. Tem gente que olha com desconfiança para isso, mas esses novos cargos, eles atendem novas necessidades que o mercado tem. E essa mudança de um cargo para outro, às vezes é uma adição de uma skill nova. Uhum. Por exemplo, dentro do RH, tem agora o People Analytics, que é a pessoa que olha as métricas das empresas e olha como se conecta com o negócio. Por exemplo, um negócio com alto turnover, ele tem uma despesa, ele pode ter uma queda de qualidade para essa troca de funcionário, porque não retém conhecimento, e trocar funcionário é uma despesa gigantesca. Você paga toda a rescisão, você abre uma vaga, foca uma pessoa para contratar, para horas de um monte de gente para entrevistar, acha a pessoa, demora às vezes para achar, mas enquanto demora o trabalho fica parado, e quando acha a pessoa, até fazer esse onboarding dela entrar no negócio Perfeito. é um outro tempo. Ou seja, existe um custo na troca de um indivíduo, né? E aí o People Analytics, ele trabalha em cima dessas métricas. Vale a pena treinar, contratar, reter? Tô quase tendo um churn de indivíduo aqui, como vamos conversar com ele, né? Então ele tem que ter essa expertise do RH, desse olhar humano, e ele tem que adicionar as skills de dados, para saber que ele está olhando os dados adequados e como isso conecta com o negócio. Então não é treinar por uma profissão inteira nova, é treinar habilidades novas e acrescentar isso no seu repertório. Uhum. E se você já está há muito tempo de estrada, já fez algumas dessas mudanças de carreira, você criou um grande dicionário de skills. Então, você começar a olhar para si mesmo como uma grande coleção de skills e habilidades.
E aí eu então fiz o conteúdo sobre isso, né? E aí eu estava... Então, esse é um conteúdo puramente técnico, né? Uhum. O que eu fiz para acrescentar humanidade nesse conteúdo? Eu expliquei como foi a minha jornada de ir aprendendo novas skills, porque eu era programador, virei empreendedor, né, professor. Então, peraí, em que momento eu tive que aprender o que e fazer como? Então, eu era um cara muito técnico, eu tive que desenvolver skills humanas. Quando eu desenvolvi skills humanas, dentre uma delas, eu melhorei a minha comunicação. Quando eu melhorei a minha comunicação, eu percebi que poderia também dar aulas e palestras com essa nova skill de comunicação que eu não tinha antes. Uhum. Né? Então, ir adicionando skills na minha vida foi me permitindo fazer essa transição e me manter atualizado. Agora eu Perfeito. acrescentei uma história pessoal, onde eu estou dando um exemplo prático do que acontecer. Só eu posso contar essa história pessoal. Uhum. Só eu posso inventar uma história pessoal que ela tenha profundidade, que ela conecte. E aí você precisa ter alguém dentro da sua empresa que traz essas histórias e Uhum. crie e conecte. E se você não tem alguém com talento dentro dessa empresa, você precisa terceirizar com alguém que tem expertise para Perfeito. conectar essas histórias e tudo mais. Sim. Então, existe essa necessidade humana, sempre vai existir no marketing, porque marketing é sobre se conectar com o consumidor de uma forma genuína. E nós nos conectamos com o que é humano. Uhum. A IA pode te ajudar a criar história, a moldar a história, organizar a história. Eu joguei minha história de qualquer jeito lá no prompt e falei para ela pega o que você achar interessante da minha história e coloca em cada trecho disso, né? Uhum. Organize isso de forma pedagógica. Mas ela não inventou a minha história. A minha história fui eu que passei Perfeito. para ela e ela me ajudou a distribuir essa história ao longo do texto Sim. para ele ficar mais fluido e interessante. Uhum. Então, esse traço de humanidade que você precisa manter no marketing. Então, a gente tem que tomar cuidado para você não virar um robô, né? Perder o lado humano. Sim. E aí, sim, eu posso te substituir 100% por uma AI, né? Nossa, incrível. E falando um pouco sobre essa perspectiva de estar preparado para as tendências e se adaptar de forma mais rápida, eu acredito que o SXSW ele traz um Sim. pouco disso tudo. Tem virado uma febre para os brasileiros esse evento, e você já por 2 vezes, se não me engano, né, Ednei, levou as pessoas? Imersão é o primeiro ano que eu É o faço primeiro a ano. imersão e fui mentor, mas foi a 10ª edição que eu participei. Sim. E a gente falou um pouco sobre isso, mas já muito próximo ao evento e com uma ideia de levar alguns profissionais de saúde com você e vamos em frente com essa Vamos ideia, fazer viu, isso acontecer em ouvintes? 2026. Tem uma trilha inteira de Health e MedTech Isso. no XSW, né? E aí eu gostaria que você comentasse um pouco, porque muitas vezes as pessoas ou se aventuram de ir sozinhas, e realmente é um evento imenso, Sim, e mais do que isso, é conseguir, se aprofundar e exato. ver, assim, o que é verdade, o que vai acontecer, qual que eu escolho em detrimento de outro palestrante. Então, se você puder contar um pouquinho sobre essa sua iniciativa e o que você viu de interessante que Muito você bom. gostaria poderia compartilhar aqui conosco. Não, legal. Primeiro que o SXSW, as pessoas não têm uma dimensão. Eu digo que até as pessoas que vão não têm essa dimensão às vezes. Uhum. Porque se você ficar ali só no centro de convenções, que agora vai ser reformado, vai ficar durante alguns anos Sim. fechado, você perde, talvez, na minha visão pessoal, é uma opinião pessoal minha, você perde o melhor do evento. Porque o Uhum. evento ele é distribuído na cidade. O evento acontece em vários hotéis, então durante o tempo da reconstrução do Convention Center, as palestras-chave elas vão para o JW Marriott, se não me engano. Uhum. Mas tem o Austin Downtown Marriott, tem o JW Marriott, tem o Hilton, tem o Fairmont, tem o Courtyard Marriott, tem um monte de outras hotéis ali, todos próximos do centro de Austin, que são hotéis que têm grandes áreas de convenção. Uhum. Só o Hilton, se eu não me engano, são 3 andares de salas de convenção. O Fairmont são 5 andares de salas de convenção. Quer dizer, todos os espaços de convenção desses hotéis está cheio de palestras. Nós temos, ao longo do evento, 1.500 sessões Uau! aproximadamente.
ao longo de todos os dias do evento. Aham. Você tem pelo menos 50 coisas acontecendo simultânea a todo momento. Isso não são hipérboles, esses números são reais. Então, tem 50 acontecendo. Dessas 50, qual a uma que você tem que estar? Sim. Porque a gente tem uma visão que, por exemplo, eu vou no evento, assisto tudo, eu estou por dentro do que aconteceu. Uma coisa que eu ouvi muito falar no SXSW, nesse nosso reporte do SXSW, você vai saber tudo o que aconteceu. É mentira. Mentira, não tem falando de 1.500 palestras, não tem como saber. O que você tem é um recorte, Sim. né, e alguns... Puxar a sardinha para o meu lado, que uma das coisas que eu também participei de um desses reports, o report da GoEd. O report da GoEd, eu sei se são 6 ou 7 especialistas, mas você tem que distribuir entre várias pessoas para tentar fazer alguma coisa mais ampla, e mesmo assim é um recorte. Uhum. É um recorte meu e dos outros especialistas que participaram daquele reporte. Então, quando você vai fazer uma curadoria do que você vai assistir, é muito importante. Ah, Dinei, posso ficar só na trilha de Health MedTech? Você pode. Agora, mesmo nessa trilha, você tem lá 5, 6 palestras simultaneamente em cada horário. Né? Uhum. Então, você vai ter que fazer uma curadoria Uma mesmo escolha ali. dentro de cada trilha. Né? Sim. E a experiência de quem já foi, de poder te guiar, e esse guiar, não é que tenha palestra ruim e palestra boa, tem a palestra ruim e boa para o seu interesse. Uhum. Então, uma pessoa que quer saber no nível executivo, para tomada de decisão, de uma maneira mais superficial, um painel com especialistas pode ser muito interessante para ele. Uma pessoa que precisa saber de forma mais aprofundada, o painel de especialistas, gente, é 1 hora com 4 pessoas, você deu 15 minutos para cada um. Você acha que cada pessoa ali tendo 15 minutos para falar, e é menos porque tem o mediador e tudo mais, Claro. né? Você saiu profundo sobre alguma coisa? Não. Por um C-level que precisa saber superficial, o painel é uma ótima solução. Uhum. Para uma pessoa que está numa área que precisa implantar algo, o painel é péssimo para ela. Sim. Entendeu? Agora, qualquer tem painel que ele é mais técnico. Uhum. E aí o seu não é também o seu pegar, então tá ok, eu sou C-level, eu vou pegar só os painéis. Uhum. Então, tem painel que é técnico, aí você não tem uma base sobre aquilo. Você vai entrar e fala assim, não entendi nada. Então isso acontece muito. A pessoa fala, entrei no painel tal, fiquei Você sai perdido. mais frustrado. Entrei no painel, não entendi nada. O nível era para quem já era Aham. iniciado sobre o assunto. Pô, então Aham. a gente tem que entender que momento que você está daquele nível de conhecimento e onde que a gente vai, e fazer uma jornada, né? Então, no primeiro dia você vai nos painéis mais básicos, depois no intermediário, vão deixar os avançados Sei. para o último dia, ou tem coisa, mas tinha um avançado no primeiro dia, tá? A gente cura isso para você ouvir depois, porque tem nas plataformas os áudios, tem às vezes Que vídeo que você legal. pode ver no YouTube depois. Então, ajudar a guiar a pessoa, uma parte disso eu faço, uma parte disso eu guio você, Uhum. a entender como é que você vai construir a sua jornada. Se você vai ver conteúdos mais especializados, como que você vê o conteúdo mais especializado? Dando um spoiler aqui para vocês. Você procura se o palestrante é um cientista, um pesquisador, um analista, alguém mais hands-on. Se o palestrante é o CEO, Ednei, é o VP, é o diretor de marketing, você vai ver uma visão mais superficial e mais Uhum. de negócio, Uhum. que pode ser muito bom para um outro C-level, para uma outra pessoa de Sim. negócio. Mas para você querer ver algo mais técnico, você vai ver essa palestra e vai... Talvez você vai até ficar envolvido com a storytelling. Uma palestra foi ótima, mas o que você aprendeu? Porque a gente tem que tomar um cuidado mesmo, que é caro para ir. Sim. A cidade fica caríssima, é bizarro, já foi em alguns lugares caros do mundo. A hospedagem no SXSW eu acho que é a coisa mais cara de qualquer experiência que eu já Sim. tive. Porque não é que a cidade é cara, mas na época do evento ela fica super lotada. Claro. Aham. É muita disputa, né? Então você está fazendo um investimento altíssimo de passagem, de hospedagem, o ingresso é caro do seu tempo Uhum. para chegar lá e ver uma palestra que storytelling é bonito. Eu pessoalmente eu sou contra, né? Porque assim, esses keynotes, eles estão gratuitos no YouTube. Uhum. Aí eu quero ver as palestras com o melhor storytelling que for no palco principal. Gente, procura SXSW Keynote Playlist aí no Google agora Já e tá você vai ver. Ela disponível. tá lá disponível Aham. gratuitamente. Você não Aham. precisa ir no SXSW para isso. Porque assim, então, Dinei, essas outras palestras são mais difíceis de acessar? São mais difíceis de acessar. Uhum. E aí eu acho que entra o próximo nível, que é só o SXSW consegue entregar, é você conectar isso com outros assuntos, sabe? Se você é de saúde, eu não recomendo você ficar só na área de health tech.
tem outras coisas transversais, tem palestras de tecnologia, tem palestras de marketing, então Que pincelar, que conecta conecta. diretamente. Aham. Exato. Então fazer uma programação que ela tem um eixo ali numa das trilhas, mas e transversalmente Uhum. procurando outras trilhas. E o networking, que para o brasileiro virou, não era, quando eu comecei aí em 2011, era muito mais sobre ver novidade. Hoje é pouquíssimo sobre ver novidade. Ninguém espera a gente até o SXSW para lançar uma novidade. Novidade é Uhum. lançada todo dia. Então, Uhum. você quer novidade? Na internet está lá a novidade. Sim. Lá é para você conseguir fazer um apanhado rápido, se você não conseguiu acompanhar as Uhum. novidades, e trocar informação com outras pessoas. E quando Sim. você vai em grupo, você tem outras pessoas para trocar. A gente, com o grupo, cada pessoa foi ver o que era de seu maior interesse. No final do dia, conversava, um falava do insight que aprendeu na outra palestra para o outro. E isso, para mim, é o creme de la Eu creme imagino. Sim. Então ela tem um valor muito bom Aham. na minha visão, que é a curadoria inicial, ela tem Sim. um belo de um valor, mas essa troca depois, Maior ela é ainda. o valor, Não, e a troca o é que entre paga. eles e com você, que Exatamente. já tem uma profundidade. E teve algum tema, algo que você viu que para você que já tem aí um letramento muito superior, que chamou atenção? Dentro da minha área de expertise, eu vi algumas coisas interessantes de design de futuros. Design de futuros eu costumava falar muito que grandes empresas é que têm o poder de influenciar o futuro. Uhum. Empresas menores, você aposta num futuro e torce para dar certo, né? Uhum. E eu vi uma palestra muito interessante com pesquisadoras negras, uma inclusive do Google, que falaram sobre essa visão de comunidade de futuro, de movimento, de pressão para os futuros. E eu pensei, cara, na verdade, organizações não governamentais, né? Não, entidades de classe, grupos de estudantes, ou seja, comunidades muito grandes, elas têm poder de pressionar a sociedade por mudança. E essa pressão não é uma pressão só política, eu vou votar nesse, naquele, vou votar. É uma mudança de postura e paradigma. Porque assim, se todo mundo começa a consumir coisas mais Uhum. sustentáveis, o mercado, em busca desse dinheiro, começa a produzir coisas mais Sim. sustentáveis. Hoje, gente, a coisa que é sustentável, que é vegana, que é isso, aquilo, é um mercado financeiro gigantesco. Muita gente vai para esse mercado, nem gosta das pessoas que estão lá, mas ela vai atrás do dinheiro. Ou Uhum. seja, você também influencia com a sua aposta de consumo. Sim. E sozinho você não faz muita diferença, mas em grupo, em escala, você faz. Uhum. E essa miopia minha, que as pesquisadoras trouxeram, ela via muito de eu estar olhando só o recorte tecnológico de futuro, porque que é a minha expertise e é quando me contrato. Eu trabalho com uma consultoria alemã, design de futuros, ele é um trabalho multidisciplinar, eu atuo no eixo de tecnologia, mas você tem o eixo também social, econômico, ambiental, político e legal. Então, eu nunca olhei muito para essas outras vertentes. E lá elas trouxeram mais essa outra vertente social e econômica. E eu, olhando a vertente socioeconômica, eu refiz esse meu paradigma. Falei assim, não, na verdade, existe uma mobilização que pode mudar o futuro. E se você atuar nesse eixo, e aí entidades de classe, empresas menores podem se unir em organizações, em Uhum. associações, e fazer uma Incrível. pressão que ela não teria condições de fazer sozinha. Então, dá para trabalhar esse contexto de eu vou influenciar o futuro, mesmo Uhum. se você não é uma big tech, né? Então, isso foi um aprendizado bem profundo para a minha área. E teve várias outras coisas interessantes que são fora da minha área de expertise, que eu sempre vou lá também para, Claro. esse conselho que eu acabei de dar, eu pratico, né? Sim. Eu vi muita coisa sobre longevidade, foi Aham. bem interessante e me trouxe uma perspectiva nova sobre longevidade, porque o que foi dito não tem nada novo. Então, teve duas palestras muito emblemáticas. Foi um do Peter Attia, que é meio que o Eu papa da adoro ele. longevidade. Ele tem um Eu li o livro sobre que livro. é o guia de quem quer viver mais. Você Sim. começa ali pelo livro do Peter Attia. E teve do Brian Johnson, que é o Uhum. bilionário que está investindo em si mesmo para viver para sempre, parecer mais jovem e tudo, parecer ser mais jovem, né? E a palestra tanto do Peter Attia quanto do Brian Johnson, se você resumir em 3 bullet points, durma melhor, Faça pratique exercício. exercícios e cuide da sua dieta. Nessa ordem, porque inclusive, se eu não me engano, foi feita a pergunta do Brian Johnson, tipo, como você prioriza? Se eu só puder fazer uma coisa, é sono. Você pode fazer 2, é sono e exercício. Pode fazer 3, é sono, exercício e dieta. Fala assim, cara, o que eles estão falando que é diferente do que os médicos já falam há muito tempo? E aí,
desculpa de novo, não estou falando de todos os médicos, mas muitas vezes eu ouvia esse conselho do médico que estava caindo aos pedaços, era fumante e tudo mais. Fala assim, olha, se isso aí é para viver mais, não está funcionando para o senhor, né? E agora a gente está ouvindo esse conselho de um cara que ele parece Medalha. Não, e o metade da idade. O Brian sim. Johnson, assim, eu confesso que tem coisas que eu via na internet sobre o Brian Johnson, eu achava que era um pouco de Photoshop, mas pessoalmente ele parece muito mais jovem. Ele parece que tem, sei lá, 30 anos no máximo, entendeu? E 30 anos no máximo já é 10 anos a menos, mais de 10 anos a menos do que ele realmente tem 40 e alguma coisa. Então tá funcionando pro cara. Então outra coisa é o cara chegar e falar, é uma pessoa que você vê que tá funcionando para ela, e ela tá te dando dicas simples, ela não tá te tentando vender um curso mirabolante, um procedimento Que mirabolante, nem uma ela droga faz, incrível. né. Não, ela tá mostrando. Ele faz algumas outras coisas ali que são um Aham. pouco inacessíveis, mas ele falou: se você fizer isso, você já vai ter resultado. Uau. Né? Então eu acho que trouxe o tema longevidade, ele está alcançando uma escala midiática e de uma forma muito mais saudável do que eu esperava, muito menos aquele hype de vender curso, vender uma Uhum. substância mágica, muito mais honesto, vamos Tá. dizer assim, muito mais ético Uhum. do que eu estava esperando. E eu confesso que eu comecei, inclusive, a adotar um pouco algumas práticas já no meu dia a dia, porque me deu mais esperança, né, de Aham. que realmente eu posso viver mais sem fazer nada mirabolante. Sim. E É, que e, depende de você, não é exato, um depende só de mim. remédio, é. Não tem que parar de beber, ninguém falou que tem que parar Uhum. de beber. Beber álcool de forma moderada, tem que... Sim. mas não fala se eu ficar abstêmio, né? Então, na verdade, na lista de coisas ali a evitar que o Brian Johnson fez, ele fala de fast food, ele fala de cigarro, mas ele fala de redes sociais também. E aí, um outro ponto que foi muito interessante, que é da saúde mental. Falar da importância da saúde mental e falar, inclusive, da saúde social. Uhum. Que às vezes fica, apesar, olha que ironia, né? Nas redes sociais a gente está conectado com um monte de gente. Só que porque a gente fica enfiado ali na timeline, a gente para de conversar com as pessoas. Sim. E a saúde, e não é novidade que a saúde mental é importante, né? Porque você pega naquele documentário que tem no Netflix sobre as zonas azuis, as blue É zones, uma inacreditável. coisa que tem em comum entre todas as zonas azuis é que as pessoas são Se sociáveis, conecta, se é. conectam, elas se São encontram, comunidades são ali, né. comunidades Uhum. e ninguém está vivendo sozinho, Uhum. isolado, fazendo uma dieta profunda e Sim. complicada. As pessoas estão comendo o que elas plantam, elas trabalham e aí naturalmente, elas trabalham na terra e naturalmente isso gera atividade física, e elas se encontram para jantar, para almoçar nos finais de semana, elas cuidam da saúde Sim, social da cabeça delas, né? sim. Bom, e falando um pouco sobre a agenda, o SXSW é um evento, assim, que tem aí toda essa perspectiva, mas como que você tem visto essa agenda de eventos voltados para tendências, entendimento do comportamento do consumidor durante o ano? A gente tem alguma coisa no Brasil? O que você A gente tem alguns eventos que são uhum, interessantes nessa área. Por exemplo, além do SXSW, você tem o Web Summit, que ele tem a versão Lisboa, acabou de ter a versão Brasil no Rio de Janeiro. O Web Summit tem uma característica muito diferente, que apesar dele ter conteúdos, os conteúdos são muito curtos, então para uhum, um nível executivo ele faz sentido, no nível especialista não faz. Agora, o que faz sentido para todos os públicos é a questão do networking. Você uhum. está precisando esquentar o seu networking, faz sentido você olhar com carinho ali para o Web Summit Lisboa. Eu, pessoalmente, não fui, né? Vou até falar aqui porque o pessoal que muitas vezes talvez o pessoal está ouvindo me acompanha, eu falei, Dinei, mas você não estava lá. Eu não estou tendo tempo nem, porque outro dia o pessoal falou de almoçar comigo, eu falei, tal de junho você pode, né? Eu não tenho tempo, então eu não tô... eu vou fazer mais network, vou fazer mais conexão, eu não vou conseguir dar conta dessas conexões. Mas se você não tiver com chovendo projeto com a agenda superlotada, recomendo você ir no Web Sim, no Summit de Web Lisboa, que Summit. vai dar uma expandida, né? No Rio também tem o Rio 2C, o pessoal do Rio 2C está tentando trazer para São Paulo um evento parecido. Uhum, Tem o que o pessoal chama de SXSW brasileiro, o Hacktal, que acontece em Santa Rita do Sapucaí, que apesar de acontecer em agosto, é um evento que provavelmente, se você está pensando agora, já está atrasado para ir, porque uma cidade pequena, a hospedagem esgota. Então talvez você tenha que ficar um pouco longe, se você uhum. ainda quiser ir para Santa Rita do Sapucaí. É um evento voltado para a inovação no Brasil também, bem interessante, né?
E tem ainda o Salt Summit, que o pessoal tem falado muito bem dele. Confesso também que eu não fui, mas pessoas que eu confio muito têm ido e dado bons feedbacks sobre esse evento. Quando a gente vai para fora, além do Web Summit, que também acontece em Lisboa, um evento que eu sou apaixonado, eu já fui 2 vezes, eu quero voltar, é o Vivatech Paris. Uhum. E aí é muito focado em tecnologia. Sim. E o pessoal fala, Dinei, comparado com o SXSW. Comparado com o SXSW, o Vivatech Paris é a SpaceX dando ré no foguete com os foguetes russos que você não sabia se ia voltar vivo do espaço. Porque o SXSW é muito sobre criatividade, inovação e sobre essa intersecção das áreas, né? O Vivatech é tecnologia na veia. Em 2022 foi a última vez que eu fui 2017 e 2022. Eu vi um computador quântico de 2 qubits. Tinha carro voador de vários tamanhos e empresas. Tinha um que era individual, tinha um outro que era gigante, com uma mais carinha de helicóptero, né? Os eVTOLs, né? Tinha máquina para fazer um modelo 3D seu, você entrava, ela filmava você em 360. Tinha Brain Computer Interface, que são dispositivos para ler suas ondas cerebrais e você comandar dispositivos. Em 2022, eu testei um Nossa. desse funcionando, né? Tinha uma impressora, em 2017 eu vi uma impressora de concreto, em 2022 eu vi uma versão avançada dela, que ela imprimia o molde de espuma para você injetar concreto dentro, e aí você tinha mais controle e tal, né? Então você vê um monte de tecnologia e você vê as máquinas estão lá, os protótipos estão lá, e no stand tá os cientistas, os pesquisadores daquilo que você Uau. pode conversar. Uhum. Então ele é um evento bem mais tecnológico, você vê, e Uhum. você tem uma visão não estadunidense, porque por mais que o pessoal fala que o SXSW é global, tem sim gente de todo mundo, mas ele é uma visão estadunidense da inovação da tecnologia. Uhum. A gente praticamente não teve nada sobre China lá. Eu tive na China ano passado, a China está liderando inovação e tecnologia no mundo com folga. Qualquer cidade avançada americana comparado com uma grande cidade chinesa, parece uma cidade do século passado. Uhum. Não é que os Estados Unidos está parecendo velho, é que a China está parecendo que você foi para o futuro. Você viaja lá e você fala assim, cara, a impressão que se você voltar daqui a 5 anos na China, você vai ver carro voando igual o cenário de Blade Runner. Sim. É muito chocante. Eu pedi comida por drone, vi o drone pousar e pegar a comida. Eu andei de carro autônomo, é bizarro, assim, é fazer um salto para o futuro. E a gente não teve palestra, praticamente não teve palestra chinesa lá. Não vou dizer que não teve, porque eu não vi 100% da programação, Uhum. mas foi unânime ali entre especialistas que foram que não teve nada chinês. Você tem uma presença chinesa maior no Vivatech, você tem uma presença massiva Interessante. europeia, porque o evento é na europeia, e você tem um pavilhão inteiro de startups africanas que trazem todo um outro tipo de iniciativa que é muito mais focada em energia renovável, em tratamento de água, Que em interessante. microcrédito, resolver problemas que estão ligados a uma falta de infraestrutura que a Uhum. gente não é familiarizado. E conectando com o Brasil, eu acho que no pavilhão do Africa Tech, acho Tem não, pelo muitas menos soluções tem lá. muitas soluções que faz sentido para o Brasil, fora de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Uhum. que a gente não acha no SXSW, Uhum. mas a gente vai achar no Vivatech. Então tá faltando, Que eu sinto que legal. falta o brasileiro olhar, procurar tecnologia noutros espaços, sabe, para trazer soluções que tenham a Uhum. ver com o Brasil da Caatinga, do Uhum. Pantanal, Uhum. do Cerrado, de outras regiões do Uhum. Brasil, e não ficar olhando só para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte, as grandes capitais. Desculpa as outras que eu mencionei, ficou falando todo mundo, Uhum. não, mas não está olhando só para os grandes centros, Recife, Sim. Salvador, Manaus, Belém, então não está olhando só para os grandes centros. A gente às vezes acha que foca muito nos Uhum. grandes centros, nas grandes cidades, e aí soluções como o carro autônomo vai vir daqui a pouco, está crescendo nos Estados Unidos, acho que daqui a pouco ele debuta aí no Brasil, ele vai debutar nas grandes cidades. Uhum. Né? E o pessoal do interiorzão vai ter o carro autônomo? Provavelmente Não vai. não tão cedo. Uhum. Mas tem muitas outras coisas interessantes lá nos pavilhões da Africatep, microcrédito, energia, Uhum. que faz muito sentido para os outros Brasis, né, que às E vezes a gente buscar ignora. novos negócios lá Exato, buscar mesmo, novos né. negócios, né? Bom, a gente está chegando ao fim, infelizmente. Te agradeço muito, Ednei. E assim, o que que eu vejo aqui? Acho que a gente tem várias frentes
que você trouxe, que a gente pode imediatamente implantar, tanto em termos de segmento de saúde, mas principalmente como as pessoas podem ver de uma Sim, forma mais acessível tudo isso. Para aquelas pessoas que fazem parte de uma liderança e ainda não se conectaram com a temática de inteligência artificial, você recomendaria algum exercício no chat GPT para liberar aí algumas vontades, alguns anseios e aí depois iniciar um letramento específico? eu recomendo você começar a fazer as coisas do seu dia a dia. Você vai Uhum. viajar? Faz um roteiro de viagem junto com a inteligência artificial. Você está querendo dar uma variada na sua rotina de exercício? Não estou falando para você demitir o seu personal, mas assim, estou cansado dessa série aqui. Fala para ele seus objetivos, a série que você faz hoje, e pede para ele fazer uma série nova e leva o seu personal. Fala, que tal a gente fazer isso aqui? Você está cansado da sua dieta? Dá sua dieta atual, seus objetivos, leva para o seu nutricionista umas propostas. Ah, faz sentido eu mudar algumas coisas? Tem algumas coisas que eu. Fala o que você gostaria ou o que você não gosta Uhum. da viagem, da série de exercícios, da dieta. Você precisa responder um e-mail, você fala assim, não sei por onde começa. Eu só queria falar que, ó, não vou fazer isso, não quero. Né? Eu não posso. Fala assim, olha, essa é a mensagem que eu recebi. Queria negar isso educadamente. Como é que você me sugere a resposta? E não copie e cola a resposta, pelo amor de Deus, que nessa copiar a resposta, muita gente copia a mensagem do final, né? Essa aqui é uma mensagem que te ajudaria a ser mais educado e gentil. Quer que eu, né, ela faça alguma coisa? Sensacional. Tem muita gente que está mandando essa mensagem, esse call to action final aí da AI junto, né? Mas usa aquilo como inspiração para como você poderia Aham. responder. E não fica sofrendo para responder aquilo ali, né? Ou então, assim, putz, eu tenho aqui os bullet points que eu quero colocar, mas transformar isso Uhum. num preciso dar um direcionamento aqui para a minha equipe aqui, eu quero que eles façam isso, mas eu não posso só mandar um e-mail com 3 bullet points, né? Uhum. Pede, tipo, olha, esse aqui são os 3 bullet points que eu quero mandar para minha equipe, eu tenho esse cenário, eu tenho esse tipo de pessoas trabalhando comigo, elas têm essa resistência, elas têm essa boa vontade, elas têm esse talento, elas têm essa deficiência. Dado esse cenário, como é que eu ajusto? Fala assim, nossa, Dinho, mas é muito trabalho. Mas uma vez que você fez isso, a próxima vez que você for mandar uma orientação para a equipe, é só trocar os bullet points. A explicação sobre a equipe está lá mesmo. A próxima vez que você for responder uma pessoa, é só trocar a mensagem, responder o que você quer, o esqueleto, né? Então você começa a criar a sua biblioteca pessoal de templates de prompt, né? Perfeito. Então esse é um exercício para você começar a incorporar no seu dia a dia. Você começou a colocar no seu dia a dia, agora você tem um pouco mais de clareza do que dá certo, o que dá certo, o que você conseguiu, o que você não conseguiu. E aí, se você me contratar, por exemplo, para dar um treinamento lá dentro, você já consegue fazer perguntas mais práticas e direcionadas. Você, Dinei, tentamos fazer isso aqui e não deu certo. O que você recomenda para fazer isso? Pô, aí você aproveita o meu tempo, vamos assim dizer, para te dar uma orientação mais consultiva, mais específica, né? Uhum. E que vai te dar resultados que você não conseguiu atingir sozinho. Você vai ter uma sensação de retorno sobre o seu investimento muito maior. Mas leia o meu livro, né? O Uhum. livro explica muito, são 100 páginas. Às vezes o pessoal fala que é um e-book, às vezes o pessoal acha que é PDF pegou o PPT, salvou como PDF 10 páginas. Não, é um e-book de texto, 100 páginas, ele é bem completo. Recomendo ler no mínimo a parte sobre técnicas de engenharia de prompt, que deve dar umas 30, 40 páginas esse total. Uhum. Tem uma parte de exemplos, olhar os exemplos na sua área. Então, assim, Sidney, entendi o que você falou de começar a usar no meu dia a dia, mas estou sem ideias. O livro tem uma parte de exemplos. Porque se você conhece os fundamentos, você conhece, se eu entendi a técnica, eu já mexi, mas está faltando alguma coisa ali. É ali que o expertise do professor em traduzir de uma forma personalizada Uhum. para você se torna um verdadeiro ganho, na minha opinião. Né? Eu pus o livro lá, por exemplo, vai oferecer o livro gratuitamente. Por que você dá o livro gratuitamente, Ednei? Porque eu não quero arrancar o máximo de dinheiro das pessoas. Eu quero que elas realmente façam algo que elas vão sentir que aumentou a produtividade. Uhum. Que a pessoa vai fazer o curso e ela fala assim, caramba, eu estou fazendo 2 vezes mais, 3 vezes mais trabalho do que eu fazia antes. Não em horas ou desgaste, mas em entrega. Eu estou entregando muito mais dentro do meu tempo, Uhum. né? E isso traz para uma pessoa uma sensação de realização, Total, né? excelente. Bom, e ouvintes do Dani Talks, saibam que o Ednei liberou, através do QR Code, esse livro de 100 páginas para que você possa se aprofundar e colocar em prática aí um pouco da inteligência artificial. E, Ednei, ao final do Dani Talks, a gente sempre faz uma pergunta que fala muito do convidado, porque
o meu interesse principal é realmente ajudar as pessoas a se transformarem através do insight de todas essas pessoas que vêm aqui, e eu sei que a sua agenda é muito, complexa, eu te agradeço muito, eh, por estar aqui, a gente tentou já há algum tempo. Eu te agradeço a paciência. Ter tentado e esperado, a conversa foi sensacional, super valeu. Que bom. E eu gostaria de saber, se você fosse capa de uma revista, e você será do Dani Talks, qual seria a sua frase que fala muito de quem você é e quem você, quer aparentar, né, na Muito bom, realidade? muito bom. Eu nasci na periferia de São Paulo, morei lá até os 20 anos de idade, né. E quem é de São Paulo e tem algum contato com a periferia, sabe, a gente usa um termo que é da ponte para lá e da ponte para cá, né, Uhum. porque as periferias de São Paulo estão para lá das marginais, né, não Sim. importa exatamente qual periferia a gente está falando. Eh, eu faria algum trocadilho com isso, que é da ponte para lá, da ponte para cá, criando pontes para que as pessoas possam acessar o futuro, alguma coisa nessa linha. Porque eu vejo o meu conhecimento como uma ponte entre onde você está e onde você quer chegar. E eu usava muito isso na Digital House, né? Não tirei isso agora. Eu tenho uma tatuagem de ponte aqui, que é para me lembrar que Que tá a periferia, que sensacional. está a cidade, aqui tem uns circuitos que a tecnologia me ajudou a fazer esse caminho, né? E esse era um discurso que eu falava nos primeiros dias de aula de quem estava fazendo curso com a gente na Digital House, que era: eu saí da periferia porque eu me tornei programador. Eu chegou até a escola pública onde eu estudava, uma oportunidade de um curso acessível. Meu pai pagou lá em 12 vezes e estudar programação mudou completamente a minha história. Então, vocês têm uma oportunidade hoje de mudar a sua história. Muitas vezes a gente tinha turmas que eram bolsistas, Uhum. que empresas estavam pagando e essas pessoas vinham de uma realidade periférica, né? Então, eu falei: vocês têm uma oportunidade hoje de mudar essa história. E quando a gente fazia um projeto de curso para uma empresa, ou etc., eu falava assim, e a pessoa, muitas vezes na empresa a pessoa não sabia por onde começar, até porque vou treinar as pessoas aqui dentro de algo tecnológico, de dados, de AI, cibersegurança, como é que é isso, o que eu faço? Eu falei assim, me explica onde você está hoje, o que seus colaboradores estão, aonde você quer chegar, e deixa que a gente cria a ponte entre esses dois sistemas. Então, nós somos engenheiros de pontes aqui, nós vamos construir uma ponte. Então, a minha missão é construir pontes entre onde você está, onde você quer chegar, através da educação, através do conhecimento. Uau! Muito obrigada. Obrigado a você. Bom, ouvintes do Tani Talks, finalizamos esse episódio maravilhoso, de grande aprendizado. Espero que vocês consigam, a partir de agora, usar aí, todo esse conhecimento a favor de vocês. Se vocês gostaram, compartilhem e não deixem de baixar o e-book do Ednei.